Na escuridão absoluta do oceano, o vice-almirante Raizo Tanaka lidera 8 destroyers japoneses rumo ao ponto Tassafaronga, cada embarcação carregando tambores de suprimentos essenciais para os soldados imperiais lutando desesperadamente pela sobrevivência em Guadalcanal. Sem esses mantimentos, a esperança de retomar a ilha estaria praticamente perdida. O silêncio tenso domina a ponte, enquanto a frota adentra o Iron Bottom Sound, o famoso cemitério de navios de guerra de Guadalcanal, onde dezenas de embarcações jazem submersas, lembrando das batalhas sangrentas anteriores. Com a maior parte dos torpedos removidos para abrir espaço para os tambores, Tanaka sabia que, se fossem interceptados pelos americanos, poderiam juntar-se aos navios afundados no fundo do mar. De repente, a noite sem lua é rasgada por intensos clarões brancos. Granadas iluminadoras americanas cortam a escuridão. O destroyer de ponta, o Takanami, fica exposto e vulnerável. Uma enxurrada de projéteis é disparada contra ele pelos 5 cruzadores e múltiplos destroyers da Força-Tarefa 67 da Marinha do Zeuara. O casco é perfurado, incêndios irrompem pelo convés e a fumaça rapidamente enche a ponte, enquanto os sistemas de comunicação falham um a um. A apenas 1 milha atrás, o rosto do almirante Tanaka se curva em um sorriso irônico. Estranhamente, aquilo era exatamente o que ele esperava. Os americanos se consideram espertos, mas agora caíram na armadilha perfeita. Na manhã seguinte, 8 destroyers japoneses deixam o porto avançado nas ilhas Shortland, sob o comando de Tanaka, mestre em operações com destroyers. Para o Takanami e para o Naganami, navio almirante, tudo segue como de costume, mas os outros 6 navios carregam suprimentos vitais em tambores cuidadosamente preparados, substituindo quase todos os torpedos. Cada embarcação transporta entre 200 e 240 tambores com comida e medicamentos, planejando lançá-los discretamente na costa de Guadalcanal antes do amanhecer, para que os soldados japoneses em terra pudessem resgatar os mantimentos flutuantes. A sobrevivência desses homens dependia totalmente dessa entrega. Enquanto isso, a 580 milhas ao sudeste, no porto de Espírito Santo, a força-tarefa americana já se dirige para interceptar Tanaka. Liderada pelo almirante Wright, sua frota impressiona em poder de fogo. Cruzadores pesados, um cruzador leve e destroyers de classe Fletcher, todos pressionados a manter quase 28 nós para chegar a tempo de impedir a entrega japonesa. Cada movimento é crucial e a tensão cresce a cada milha percorrida, enquanto o radar dos americanos começa a vasculhar as águas escuras da noite. Assista ao vídeo até o fim. Inscreva-se no canal, deixe seu comentário sobre o que você acha dessa batalha e não perca a próxima parte. À medida que a noite avança, a Força-Tarefa 67 atravessa o Canal de Lengo, estreita passagem entre Guadalcanal e as Ilhas Florida. A tensão a bordo dos destroyers americanos é palpável. Navegar nessas águas desconhecidas à noite é extremamente perigoso. Sem mapas detalhados, qualquer erro poderia resultar em um encalhe fatal. Às 23h06, o operador de radar do Minneapolis detecta um pequeno ponto de contato, inicialmente confundido com um obstáculo costeiro. Era o início da aproximação da frota japonesa. Em poucos minutos, outros pontos aparecem no radar, revelando 7 navios japoneses, avançando pela direção da Ilha Savo. O início da batalha está próximo. Enquanto isso, os destroyers de Tanaka chegam ao ponto de desembarque, reduzem a velocidade para 12 nós, preparando-se para lançar os tambores de suprimentos. O Takanami é posicionado cerca de 1 milha do litoral, atuando como escolta para a coluna, enquanto os outros navios preparam a descarga. A escuridão da noite, combinada com a cobertura de nuvens, oferece vantagem aos japoneses, permitindo movimentos estratégicos antes que os americanos percebam completamente a posição inimiga. A bordo do Fletcher, o comandante William Cole
Monitora o radar com atenção máxima. Às 23h16, identifica a posição ideal para disparo de torpedos contra a formação japonesa, solicitando permissão ao almirante Wright. 2 minutos cruciais se passam antes que a autorização seja concedida, tempo suficiente para que os japoneses mudem ligeiramente a posição, tornando o alcance do torpedo mais desafiador. Às 23h20, os destroyers americanos disparam 20 torpedos Mark 15, enquanto os cruzadores abrem fogo, iluminando o Takanami com granadas iluminadoras. O Takanami, cercado pelo fogo inimigo, tenta se defender, mas rapidamente é atingido em seu casco, com incêndios se espalhando pelo convés. Apesar disso, os comandantes japoneses, Toshio Shimizu e Masumi Ogura, continuam dirigindo a manobra, coordenando o ataque de seus navios enquanto o fogo consome o Takanami. O destroyer japonês consegue lançar 8 torpedos do tipo Long Lance antes de ser gravemente danificado, atingindo a frota americana de surpresa. Enquanto o Takanami arde, os outros destroyers japoneses aproveitam a atenção americana focada na embarcação em chamas. Naganami, Kawakaze e Suzukaze executam manobras habilidosas, lançando torpedos em diferentes direções e criando cortinas de fumaça para confundir os americanos. Kuroshio e Oyashio aguardam pacientemente o momento certo, lançando torpedos adicionais assim que a frota americana passa pelos destroços ardentes. A escuridão da noite e a coordenação precisa permitem que os japoneses transformem uma situação aparentemente desfavorável em uma armadilha mortal. Os americanos, confiantes na força de seus cruzadores, ainda não percebem o perigo iminente. O oceano agora está coberto por torpedos japoneses, convergindo silenciosamente, prontos para alterar o rumo da batalha. Às 23h27, o desastre atinge a frota americana. 2 torpedos japoneses acertam o Minneapolis, navio almirante do almirante Wright. A primeira explosão rasga os tanques de combustível de aviação à frente da primeira torre, criando uma gigantesca bola de fogo que ilumina todo o convés. Segundos depois, o segundo torpedo detona na lateral boreste, inundando 3 das 4 salas de máquinas. A água invade o navio com violência, enquanto chamas gigantescas consomem combustíveis expostos, apagando parcialmente os incêndios na proa. O dano é catastrófico. A parte dianteira do casco se dobra a 70 graus, parecendo um membro quebrado pendurado sobre o mar. 37 vidas são perdidas instantaneamente. Enquanto o Minneapolis luta para se manter à tona, o New Orleans sofre um golpe ainda mais devastador. Um torpedo Long Lance atinge a lateral boreste junto à torre número 1, detonando o combustível e as reservas de munição à frente. A explosão corta completamente a proa do navio, torcendo o casco violentamente para boreste e lançando toneladas de destroços sobre o convés. Um marinheiro da sala de operações mais tarde descreve: "Caminhei ao lado da torre 2 em silêncio, e uma corda me impediu de cair no mar escuro 30 pés abaixo. A proa desapareceu, 125 pés de navio, e a torre principal com 3 canhões de 8 polegadas sumiram. 1.800 toneladas de aço desaparecidas. O caos se espalha pela formação americana. Pensacola, terceiro cruzador na coluna, tenta manobrar para evitar colisões com os navios danificados, mas se coloca involuntariamente em posição vulnerável contra os destroços em chamas. Às 23h39, um torpedo lançado pelo Oyashio acerta o lado boreste do navio, rompendo o eixo de transmissão e vazando combustível. O incêndio se espalha rapidamente pelo convés e interior, transformando o mastro principal em uma tocha flamejante. Centenas de homens lutam para sobreviver ao calor intenso, e o navio inclina-se 13 graus para boreste, com os controles principais e comunicações inoperantes. Enquanto os americanos ainda tentam reagir, Honolulu, o quarto na linha, executa manobras rápidas e decisivas,
aumentando a velocidade para 30 nós e desviando dos destroços em chamas, conseguindo transitar sem danos. Northampton, seguindo o mesmo caminho, mantém velocidade constante e curso reto, cometendo um erro fatal. 2 torpedos do Kawakaze atingem seu casco boreste quase simultaneamente, inundando salas de máquinas e interrompendo 3 eixos de propulsão, inclinando o navio 10 graus a boreste. Incêndios se espalham pelo meio do navio, alimentados por óleo de combustível. O cenário é de completo desastre. A frota americana, antes confiante, agora luta pela sobrevivência, enquanto a precisão e disciplina dos destroyers japoneses transformam a escuridão da noite em uma armadilha mortal. Cada manobra, cada torpedo lançado, demonstra o planejamento meticuloso do vice-almirante Tanaka, que observa de longe com a calma de quem controla o destino da batalha. Enquanto os navios americanos tentam reagir ao caos, os destroyers japoneses executam manobras precisas para maximizar a destruição e proteger seus suprimentos. O Naganami, navio almirante de Tanaka, realiza uma curva fechada para Boreste, lançando fumaça densa para confundir os americanos, enquanto Kawakaze e Suzukaze viram em direção oposta, cortando as águas negras com suas proas afiadas. Às 23h23, Suzukaze dispara seus 8 torpedos Long Lance, somando-se aos lançados anteriormente pelo Takanami, criando uma nuvem mortal que avança silenciosa sobre a formação americana. Kuroshio e Oyashio mantêm a paciência estratégica, esperam o momento exato para atacar enquanto os americanos focam nos destroços em chamas do Takanami. Quando os cruzadores americanos passam próximos, Kuroshio lança 4 torpedos e Oyashio mais 8, girando rapidamente para acelerar e escapar antes que a reação americana seja possível. O mar agora está coberto por 44 torpedos japoneses, invisíveis na escuridão, enquanto os americanos seguem curso previsível, confiantes em sua superioridade de fogo. Minneapolis, ainda disparando, é pega de surpresa. O impacto dos torpedos rasga seu casco dianteiro, destruindo sistemas essenciais e lançando ondas de destruição por todo o convés. Enquanto isso, New Orleans sofre com a perda de sua proa, criando um cenário de pânico a bordo. Pensacola, tentando evitar colisões, é exposta contra os incêndios e recebe um golpe direto no lado boreste, iniciando um incêndio devastador que se espalha rapidamente pelo interior do navio. Centenas de marinheiros enfrentam chamas e fumaça intensa, enquanto sistemas de comunicação e controle falham completamente. No comando do Honolulu, o almirante Tisdale demonstra decisão rápida e habilidade, desviando do perigo e mantendo o fogo contra os destroyers japoneses em retirada. Northampton, no entanto, mantém curso reto e velocidade constante, tornando-se um alvo perfeito. 2 torpedos do Kawakaze atingem seu casco boreste quase simultaneamente, inundando salas de máquinas e interrompendo 3 dos 4 eixos de propulsão, inclinando o navio para boreste e espalhando incêndios alimentados por óleo de combustível. A visão do campo de batalha é apavorante, fogo iluminando a noite, torpedos cortando a água, navios americanos paralisados pelo dano e destroyers japoneses deslizando silenciosamente, coordenados, quase invisíveis, enquanto Tanaka observa a execução perfeita de sua armadilha. A batalha, que começou com um ataque aparentemente simples para entregar suprimentos, transformou-se em uma lição brutal de estratégia e disciplina naval. À medida que a noite avança, o cenário no mar continua devastador. Minneapolis e New Orleans, gravemente danificados, tentam se manter à tona, enquanto incêndios violentos consomem suas superestruturas, e o óleo em chamas se espalha pelo convés. A fumaça e o calor dificultam qualquer comunicação entre os navios restantes. Pensacola luta desesperadamente para manter a navegação, mas a destruição de seus sistemas primários e a inclinação de 13 graus para boreste tornam a situação crítica. A bordo, tripulantes correm de um lado para outro,
tentando conter incêndios, bombear água e salvar vidas. Enquanto isso, os destroyers japoneses, percebendo a eficácia de seu ataque surpresa, começam a se reposicionar estrategicamente. Kuroshio e Oyashio avançam pela escuridão, mantendo os olhos atentos para qualquer ameaça. Tanaka, com uma calma quase imperturbável, observa os americanos se debaterem entre o fogo e a água, transformando o caos em vantagem tática. Cada torpedo lançado, cada manobra executada demonstra a experiência e a precisão da frota japonesa, tornando evidente que o ataque não é apenas destrutivo, mas também calculado com perfeição. No Honolulu, o almirante Tisdale assume o comando da desorganizada Força-Tarefa 67, coordenando os poucos navios capazes de ainda responder. Ele rapidamente identifica os 4 destroyers de Cole, que retornam à área, e ordena que se juntem à busca por sobreviventes e proteção dos cruzadores danificados. A situação exige decisões rápidas e precisas, pois o perigo dos torpedos ainda não cessou, e a noite é escura, com visibilidade limitada a menos de 2 quilômetros. Enquanto a fumaça cobre o campo de batalha, Northampton recebe o impacto de 2 torpedos consecutivos. A água invade as salas de máquinas e 3 dos 4 eixos de propulsão param imediatamente. O navio inclina-se 10 graus a aboreste e incêndios alimentados pelo combustível se espalham rapidamente. O capitão Kitts tenta manobrar, mas a inclinação continua a aumentar, chegando a 23 graus. Reconhecendo a inevitabilidade do desastre, ele ordena que a tripulação abandone a ponte e, em seguida, todas as equipes de salvamento também evacuem. Cerca de 50 marinheiros perecem, enquanto centenas lutam por suas vidas nas águas escuras e oleosas. Tanaka, percebendo que a vitória está assegurada, decide retirar suas forças da área de combate. O sucesso da missão mostra não apenas a força dos destroyers japoneses, mas também a vulnerabilidade dos americanos diante de táticas bem planejadas, tecnologia avançada em torpedos e a disciplina impecável dos comandantes japoneses. A escuridão da noite permanece testemunha silenciosa de um confronto que entraria para os livros de história como uma lição de estratégia naval e coragem sob fogo intenso. Enquanto a noite lentamente dá lugar às primeiras sombras da madrugada, os sobreviventes americanos lutam para permanecer vivos nas águas negras e oleosas. Os destroyers Fletcher e Drayton, que haviam circundado a Ilha Savo durante a batalha, retornam cuidadosamente à área de combate para resgatar os náufragos. Pequenos botes são lançados ao mar, cordas e cabos são estendidos, e os marinheiros nadam dezenas de metros repetidas vezes para alcançar aqueles incapazes de se movimentar sozinhos. Seaman Jenkins do Fletcher nada mais de 100 metros múltiplas vezes, levando linhas para os marinheiros exaustos, enquanto Ensign Ryan do Drayton mergulha repetidamente, ajudando homens quase inconscientes a subir para os botes de resgate. Enquanto isso, os cruzadores danificados continuam sua lenta jornada em direção a Tulagi e Lunga Point. Minneapolis, com a proa dobrada a 70 graus, avança a meros 3 nós, mantendo-se milagrosamente à tona graças à integridade parcial de seus compartimentos estanques. New Orleans, com sua proa totalmente arrancada, avança a 5 nós, sustentando o fogo residual e controlando incêndios quando possível. Pensacola, após 12 horas de luta intensa contra o fogo, finalmente consegue estabilizar sua velocidade a 9 nós, com o eixo funcional restante, acompanhando suas irmãs de batalha. Enquanto o resgate continua, o almirante Tanaka ordena que seus destroyers se afastem da área de combate. Kuroshio e Kagero lançam uma última salva de torpedos em direção à formação americana, mas os projéteis passam sem atingir nenhum alvo. A retirada é estratégica. A vitória foi obtida. Não há necessidade de arriscar mais vidas de seus marinheiros. Ao longo da costa escura de Guadalcanal, os destroyers japoneses retornam à formação, preparando-se para a longa viagem de volta às ilhas Shortland.
O cenário agora é de silêncio tenso. O mar, antes violento e repleto de fogo e explosões, começa a se acalmar. No horizonte, as primeiras luzes da madrugada iluminam as embarcações sobreviventes. O Honolulu, sob o comando do almirante Marlon S. Tisdale, localiza os 4 destroyers de Cole e ordena que se juntem à busca por navios danificados e sobreviventes dispersos. Apesar do caos e da destruição, o espírito de resiliência da Marinha Americana ainda se mantém, enquanto oficiais e tripulantes organizam os poucos navios restantes para garantir a segurança de seus homens. O saldo da batalha torna-se evidente. 4 cruzadores americanos severamente danificados, centenas de vidas perdidas ou feridas, e uma lição brutal sobre a eficácia da surpresa, disciplina e tecnologia japonesa. Para os japoneses, a missão de suprimentos transformou-se em uma vitória tática memorável, demonstrando que planejamento cuidadoso, execução precisa e coordenação impecável podem superar forças numericamente superiores. Com o sol começando a nascer no horizonte do Pacífico, a dimensão da destruição causada pela Batalha de Tassafaronga torna-se impossível de ignorar. Minneapolis, New Orleans e Pensacola avançam lentamente, ainda consumidos por incêndios e com tripulações exaustas, tentando manter os navios à tona. O Honolulu e Northampton, apesar dos danos, mantêm uma postura defensiva, auxiliando no resgate dos sobreviventes e na contenção de incêndios onde possível. O mar ao redor está coberto por destroços, óleo em chamas e equipamentos flutuantes, um testemunho silencioso da intensidade da noite anterior. A bordo dos cruzadores americanos, oficiais e tripulantes realizam uma contagem preliminar de perdas. Centenas de marinheiros feridos ou mortos são contabilizados, e a devastação material é evidente. Artilharia destruída, compartimentos inundados, sistemas de navegação e comunicação inoperantes. O moral da frota está abalada. Oficiais experientes, acostumados à disciplina e superioridade tecnológica americana, encontram-se perplexos diante da eficácia tática de um grupo relativamente pequeno de destroyers japoneses. Enquanto isso, a frota japonesa, liderada pelo almirante Tanaka, já regressa às ilhas Shortland. Apesar da vitória, Tanaka mantém vigilância constante, ciente de que qualquer descuido poderia colocar suas embarcações em risco durante a longa travessia noturna. Sua precisão e disciplina durante o combate demonstram não apenas habilidade, mas também a importância do treinamento e da experiência na guerra naval. A missão de suprimentos, transformada em armadilha mortal para os americanos, mostra que estratégia bem executada pode superar limitações numéricas. Nos quartéis generais americanos, a notícia da derrota gera consternação e reflexão imediata. O almirante Wright, que havia comandado a força na noite anterior, revisa relatórios preliminares e tenta compreender os fatores que contribuíram para o desastre. Acreditando inicialmente que submarinos poderiam ter participado do ataque, os oficiais são forçados a confrontar a realidade. Torpedos japoneses de alta performance, aliados a táticas superiores e ao elemento surpresa, foram decisivos para a virada da batalha. Historiadores oficiais e analistas da Marinha dos Estados Unidos, incluindo Samuel Eliot Morrison, observam que a Batalha de Tassafaronga representa uma derrota marcante para uma força americana superior, causada por uma combinação de surpresa tática e subestimação do inimigo. A lição é clara: treinamento intensivo, conhecimento tecnológico e preparação detalhada são essenciais para evitar que forças menores causem danos desproporcionais. Enquanto os japoneses celebram silenciosamente sua vitória tática, os americanos começam a reorganizar suas estratégias e a planejar melhorias no treinamento e na tecnologia, cientes de que a guerra no Pacífico exige adaptação constante e atenção aos detalhes mais sutis da batalha naval moderna.
À medida que a luz do dia se espalha sobre Iron Bottom Sound, os oficiais americanos começam a avaliar a amplitude do desastre. Minneapolis, com sua proa dobrada a 70 graus, ainda avança lentamente em direção a Tulagi, enquanto New Orleans, com a proa arrancada e a superestrutura parcialmente destruída, segue a 5 nós, mantendo alguma estabilidade graças aos compartimentos estanques. Pensacola, finalmente controlando o incêndio em seu convés central, segue seus irmãos de batalha com 9 nós, sua tripulação exausta mas determinada. Cada navio é um testemunho da resiliência americana, mas também da brutalidade da noite anterior. No quartel-general da frota, oficiais analisam em detalhes as ações japonesas. Tornou-se claro que a combinação de manobras habilidosas, coordenação rigorosa e os torpedos Long Lance, com seu alcance superior e invisibilidade na água, permitiram aos destroyers japoneses infligir danos catastróficos à força americana. O almirante Wright enfrenta críticas severas por hesitar em autorizar o ataque de torpedos dos destroyers americanos, um atraso que mudou o curso da batalha. As lições aprendidas rapidamente começam a influenciar o treinamento futuro, enfatizando rapidez na tomada de decisão e maior integração entre navios de diferentes classes. Enquanto isso, o Honolulu, sob o comando do almirante Tisdale, coordena a busca por sobreviventes e assistência aos navios danificados. As equipes de resgate enfrentam desafios extremos: águas cobertas de óleo, destroços flutuantes e navios instáveis ainda queimando ao redor. Com coragem e determinação, centenas de marinheiros são salvos das águas, e os que conseguem chegar aos botes ou aos destroyers são tratados imediatamente, recebendo primeiros socorros para queimaduras, choque e exaustão. A cooperação entre as tripulações é crucial para reduzir perdas adicionais, demonstrando um espírito de solidariedade em meio à devastação. A derrota em Tassafaronga também provoca uma análise mais ampla dentro da Marinha dos Estados Unidos. Especialistas começam a revisar o desempenho dos torpedos Mark XV, reconhecendo falhas significativas em comparação com os japoneses Long Lance. Programas de treinamento são reformulados, manuais de combate atualizados e protocolos para operações noturnas revisados. As decisões tomadas durante a batalha se tornam estudos de caso em treinamento, enfatizando a importância da iniciativa, precisão tática e comunicação rápida entre unidades de superfície. Enquanto os japoneses retornam vitoriosos às ilhas Shortland, Tanaka avalia discretamente os danos de sua frota e a eficácia de sua estratégia. A vitória é tática, mas não sem riscos. O sucesso de Tassafaronga reforça a reputação de Tanaka como mestre em operações noturnas e na utilização de destroyers de forma decisiva. Para os americanos, a batalha é dolorosa, mas fornece experiências cruciais que moldarão as futuras operações no Pacífico, preparando o caminho para adaptações que mais tarde se provarão vitais na guerra. Nos dias seguintes à Batalha de Tassafaronga, a Marinha dos Estados Unidos inicia uma análise detalhada do confronto e de seus desastrosos resultados. Relatórios de oficiais e depoimentos de sobreviventes mostram que a combinação de hesitação na tomada de decisão, falhas de comunicação e inferioridade tecnológica dos torpedos americanos foram fatores decisivos na derrota. O almirante Wright, cuja indecisão ao autorizar o lançamento dos torpedos custou caro, torna-se objeto de críticas intensas. Ao mesmo tempo, observa-se a eficácia impressionante das táticas japonesas, destroyers rápidos, coordenação precisa e o devastador efeito dos torpedos Long Lance. Essa experiência leva imediatamente a mudanças fundamentais na Marinha Americana. Manual de combate noturno, protocolos de comunicação e estratégias de ataque são revisados. Oficiais de comando aprendem que, em confrontos futuros, a iniciativa individual e a ação imediata podem significar a diferença entre vitória
e derrota. A implementação de Centros de Informação de Combate, CIC, nos destroyers, desenvolvidos por oficiais como o tenente-comandante Joseph C. Wiley Jr., padroniza a utilização do radar e a análise de alvos, prevenindo erros semelhantes em batalhas posteriores. Enquanto isso, os japoneses aproveitam a vitória em Tassafaronga para realizar suas últimas operações de reforço em Guadalcanal. Apesar do sucesso tático, as limitações logísticas começam a pesar. Tanaka realiza mais algumas missões de suprimentos em dezembro, mas elas se tornam progressivamente menos eficazes diante da superioridade aérea e marítima americana. Em 12 de dezembro, Tanaka perde sua nau capitânia Teruzuki e sofre ferimentos, sendo posteriormente substituído no comando. A conclusão inevitável do alto comando japonês é que Guadalcanal não pode mais ser mantida, e o imperador Hirohito aprova o plano de retirada. Entre 2 e 7 de fevereiro de 1943, as forças japonesas restantes evacuam a ilha, entregando Guadalcanal aos aliados. Para os americanos, a Batalha de Tassafaronga se transforma em uma experiência dolorosa, mas extremamente instrutiva. Cada falha, cada atraso, cada escolha tática é cuidadosamente estudada e utilizada para fortalecer a formação de novos oficiais e melhorar a eficácia das futuras operações navais no Pacífico. Os historiadores modernos consideram Tassafaronga um exemplo clássico de como forças menores, bem coordenadas e tecnologicamente superiores em aspectos-chave, podem infligir danos significativos a frotas maiores. A batalha mostra que superioridade numérica não garante vitória e que planejamento, disciplina e inovação tecnológica podem virar o jogo de maneira decisiva. A Batalha de Tassafaronga deixa uma marca profunda tanto na Marinha Americana quanto na japonesa. Para os Estados Unidos, a derrota é dolorosa, mas instrutiva. Oficiais e tripulantes estudam cada detalhe da batalha, desde os atrasos na autorização de torpedos até a eficácia letal dos long lance japoneses, utilizando essas lições para desenvolver novas táticas, melhorar treinamento e revisar o uso de tecnologia avançada como o radar e sistemas de comunicação em combate noturno. O tenente-comandante Joseph C. Wiley Jr., ao padronizar o uso do radar nos centros de informação de combate, estabelece bases que salvam inúmeras vidas em batalhas posteriores. Para os japoneses, a vitória tática de Tassafaronga é a última grande tentativa de reforçar suas tropas em Guadalcanal por via marítima. Embora Tanaka e seus destroyers tenham infligido danos significativos, as limitações logísticas e o controle aéreo americano tornam cada missão subsequente mais arriscada e menos eficiente. Com a perda de sua nau capitânia, Teruzuki, e o ferimento de Tanaka, a capacidade de operação japonesa diminui rapidamente. No final de dezembro de 1942, o alto comando imperial conclui que a ilha não pode ser mantida, e o imperador Hirohito aprova o plano de evacuação. Entre 2 e 7 de fevereiro de 1943, as forças restantes se retiram, entregando Guadalcanal às forças aliadas. O impacto de Tassafaronga se estende além da guerra imediata. Para os americanos, a batalha reforça a importância do treinamento rigoroso, da prontidão tecnológica e da decisão rápida no comando. Para os japoneses, embora a vitória seja notável, ela simboliza o início do fim de sua presença em Guadalcanal e a necessidade de reavaliar estratégias logísticas e operacionais. Historiadores consideram Tassafaronga uma das lições mais duras sobre subestimar o inimigo e confiar apenas em números e poder de fogo. Hoje, o legado da batalha é estudado em academias navais em todo o mundo. Ela exemplifica como habilidade, disciplina e inovação tecnológica podem superar forças superiores. A coragem e resiliência das tripulações de ambos os lados continuam a inspirar gerações, lembrando que cada decisão em combate pode mudar o destino de homens, navios
e, eventualmente, de toda uma campanha. Se você gostou desta história intensa e quer conhecer mais relatos fascinantes da Segunda Guerra Mundial, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar sua opinião e se inscrever no canal. A Batalha de Tassafaronga nos lembra que cada estratégia, cada torpedo e cada decisão conta, e que a história do Pacífico está cheia de lições que ainda hoje podem nos ensinar coragem e inteligência em situações extremas.